meus amigos, estamos classificados para a semifinal do Campeonato Carioca para o Roubinho 2026. E tudo teria sido uma tranquilidade, uma beleza, né? Se não fosse o goleiro do Bangu fez defesas incríveis. A defesa que ele faz no chute do Soteldo e na cabeçada do Serna são coisas de cinema. E ainda fez mais umas 3 ou 4. O Sport TV botou só 4 defesas difíceis dele, mas não teve não. Teve um chute fora da área que ele defendeu, né? O chute do Soteldo, a cabeçada do Serna, o chute do Serna no canto, tem um chute do Guga, tem um chute no primeiro tempo que ele também faz uma boa defesa. Enfim, o goleirão impediu uma goleada do Fluminense. E o Freitas? Até quando a torcida do Fluminense vai ter que dar uma brochada na sua comemoração porque essa coisa entregou um gol? É jogo sim, jogo também ele entregando, e muitas vezes o adversário faz o gol. Hoje o Santi Moreno toca uma bola para ele, era só dar um chutão, gente. Era só dar uma bicuda para frente. Mas ele quer ser o protagonista do jogo, ele quer demonstrar que ele sabe jogar muita bola e não sabe. Sabe, ele se jogasse sério, sem essas palhaçadas, sem jogar como se fosse um grandíssimo zagueiro que não é, ele seria um zagueiro útil. Tecnicamente ele nem é tão ruim assim. Mas mais um gol na culpa desse cara. Será que ele foi discutir de novo com o torcedor, como fez após o jogo contra o Botafogo? Porque não é possível. Não é possível. Agora vamos ter um clássico contra o Vasco. Ao contrário do que a torcida acha, eu acho o Vasco muito bem treinado, é que o time é ruim. Um time que cria 20, 30 oportunidades por jogo não é um time mal treinado. É um time que tem jogadores como Andrés Costa, que finaliza muito mal. Que tem um jogador como Coutinho, que é um ex-jogador em atividade. Mas o Vasco é perigoso. E tem o histórico de anos, de décadas para cá, que é muito complicado para a gente. E com o Freitas em campo, aí me desculpa, é certeza que o Vasco já tem pelo menos um gol. Não dá, para quê? Por que não testou hoje o James com o Ignacio? Por que tem que ser o Freitas só porque ele é canhoto? Jogar na lateral, na quarta zaga, tem que ser um canhoto para jogar com o lateral esquerdo? Não precisa. Edinho, grande quarto zagueiro, ídolo do Fluminense, era um quarto zagueiro e é destro. Sabe? Para com isso, chega, não dá, ele não pode ser titular do Fluminense. A diretoria do Fluminense é uma verdadeira vergonha. Teve uma proposta de 5 milhões de dólares ou de euros, sei lá, por ele, e não vendeu. E essa foi a diferença entre repatriar e não repatriar o Arias. E aí não repatriou o Arias, não trouxe o Hulk, não trouxe o Nino, não trouxe o Boanga, não trouxe o maluco lá, o Coelho, não trouxe o Adrielson, não trouxe ninguém, porque não tem competência. A diretoria do Fluminense é um caos, é desesperador, me faz ter ódio dos sócios do Fluminense que votaram nessa chapa. Ódio e ódio mesmo. E aqui era para eu estar falando, classificamos, beleza, jogo tranquilo, e realmente foi um jogo tranquilo, um jogo até preguiçoso, deu sono algumas vezes, eu falei na live que um jogo ruim, um jogo fraco, um jogo preguiçoso, algumas coisas muito boas, como o Martinelli cada vez melhor, tirando passes de primeira, botou o Ganso na cara do gol, sabe? Tentou chute, a bola bateu no zagueiro, talvez entrasse aquela bola no primeiro tempo. O Santi Moreno cada vez mais confiante, o Soteldo entrou razoavelmente bem, sabe? Criou alguma coisa, correu, chutou, o goleiro fez uma defesa absurda num chute dele. Mas o Freitas caga tudo, caga a alegria do torcedor do Fluminense, cara. Sabe? Dá aquela borradinha, aquela freada de bicicleta na alegria da torcida do Fluminense, porque, se fosse um 3-0, era para ter sido 6, 7, se não fosse o goleiro do Bangu. Mas se fosse um 3-0, não teria tido a falha, mais uma ridícula, e a gente estava tranquilo, sabe? A gente não teria passado outro dissabor graças a essa coisa, a esse pseudo-zagueiro, pseudo-jogador de futebol, sabe? E aí o senhor Zubeldia também, por favor, vai colocar o Otávio para quê? Sabe, para quê? Por que não testar o James e o Inácio juntos? Por que não dar chance para o Fidelis, para o Riquelme? Levou o Kevin Samuel, poderia ter botado o moleque lá pela esquerda. Nem acho ele um super craque, mas dá moral pro moleque. Bota o moleque em campo, o moleque ia correr pra caramba. Você está querendo dizer que o Soteldo não correu? Não, o Soteldo correu muito.
Mas a gente já sabe o que o Soteldo faz, a gente poderia ver o que o Kevin Samuel pode produzir, o que o Riquelme pode produzir, o que o Fidelis, a gente já sabe o que ele pode produzir, e para mim melhor que Samuel Xavier e Guga juntos. Mas é um técnico conservador ao extremo. Ainda assim, é a 16ª vitória consecutiva como mandante e Zubeldia iguala o recorde de 1942. E o próximo jogo em casa vai ser contra o Pinóquio da Gama pela semifinal do Campeonato Brasileiro, o segundo jogo. O primeiro mando não, porque no Carioca o mando é da patética Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Mas, teoricamente, o mando é do Vasco no primeiro jogo, mando do Fluminense no segundo, e a final do Campeonato Carioca em jogo único, só a Ferge para fazer umas aberrações dessa. Então o jogo foi tranquilo, o Fluminense dominou o jogo, como era de se esperar, demorou muito a fazer o primeiro gol, acho que o Fluminense foi muito burocrático no primeiro tempo, e lá no final do primeiro tempo os gols saem, né? E aí sai o primeiro, sai o segundo, e o Fluminense passa a ter a tranquilidade para jogar o seu futebol. O Savarino faz o primeiro gol, o Canóbio faz o segundo, desviando do zagueiro, né? Termina o primeiro tempo, o Fluminense volta com a mesma preguiça, mas volta contra um Bangu também preguiçoso, com jogadores caindo, né? Nunca vi um time perdendo por 2-0 sendo eliminado e fazendo cera. E o Fluminense, com a entrada do Acosta, jogando junto com o Ganso, e por incrível que possa parecer, com a entrada do Soteldo, o Fluminense começou a empilhar, e do Serna, obviamente, o Fluminense começou a empilhar oportunidades, o goleirão defendendo, faz o terceiro gol, né, num pênalti muitíssimo bem cobrado pelo Ganso, a bola bate na trave, nunca que o goleiro ia pegar, o goleiro foi bem, mas nunca ele conseguiria pegar aquela bola. Ganso que recebeu homenagem pelos 300 jogos, né? Tava ele lá, a Dona Gansa, os Gansinhos, a família linda do Ganso, e fez o terceiro gol, e tudo levava a crer que terminaria em 3-0 ou que o Fluminense conseguiria ampliar o marcador, mas aí o Freitas jogou um gelinho, né, no nosso chá, no nosso chopp, e estragou um pouquinho a festa. Mas não há de ser nada, estamos na semifinal, vamos pegar o Pinóquio da Gama, e dessa vez não tem desculpa, tem que passar pelo Pinóquio da Gama. Tem que fazer o Pinóquio da Gama estar no lugar dele, que é de freguês do Fluminense, como sempre foi até a ascensão do gangster ao poder. O Fluminense vai vencer o Vasco nos 2 jogos, vai se classificar para a final contra o Império do Mal, contra o time do Capiroto. Freitas, vai pra puta que te pariu, Zubeldia, tira esta merda do time, e saudações tricolores. Tchau, tchau.